É uma adoração que a gente faz totalmente diferente de antigamente, né? Você vai fazer uma roda de samba, tem repressão, uma roda de capoeira tem repressão, uma festa de congada tem repressão. Olha quanto tempo e ainda existe da gente pedir para poder entrar dentro da igreja, ainda existe da gente. A gente pode tocar com os tambores do rosário dentro da igreja, então isso daí, né? Não mudou muito, né? Não mudou muita coisa, não mudou. Ai, meu irmão, só acredita no Deus que dá. I only believe in a God that dances. Yalnızca dans eden bir Tanrı'ya inanıyorum. 我只相信舞蹈之神。 A cada episódio, eu, Alfredo Belo, vulgo DJ Tudo, músico e pesquisador, vou conduzir uma jornada sonora, conectando a música às suas raízes culturais, históricas e sociais. Em uma fusão de pesquisa, vivência e música, o programa traz convidados de diversas partes do Brasil e do mundo, abordando temas que vão desde as tradições populares brasileiras até artistas internacionais que confluem na cena paulista. Além de assistir ao programa no YouTube e na plataforma de streaming Cult SP Play, você pode escutar no seu tocador de podcast preferido. As congadas estão entre as mais importantes expressões culturais do Brasil. Suas origens remontam às coroações dos reis negros durante o período colonial, quando representavam uma das poucas formas de participação da população negra no catolicismo. Os africanos e seus descendentes organizaram-se nas Irmandades Negras, espaços de devoção, solidariedade e resistência, fundamentais para a preservação de modos africanos de viver a fé e compreender o mundo. Desse processo nasceu o catolicismo negro, tradição religiosa e cultural que as congadas mantêm viva até hoje. Para falar desse tema, temos dois mestres. Minha primeira convidada pertence a uma família que há várias gerações mantém vivas as devoções a Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Como muitas outras famílias mineiras, migrou para trabalhar em Mogi das Cruzes, levando consigo sua rica herança cultural. Nesse contexto, ela vem se destacando em todo o estado de São Paulo e se consolidando como referência para a participação feminina nas congadas paulistas e brasileiras. Ela é capitã da Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes. Bem-vinda, capitã Laine. Obrigada. Bem, a relação do meu segundo convidado com as congadas também vem de uma herança familiar. Há gerações, sua família integra as companhias de Moçambique do Vale do Paraíba, mais especificamente da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, onde ele dançou por muitos anos. Posteriormente, mudou-se para a capital paulista, onde fundou a sua própria companhia de Moçambique, a Cambaiá. Foi nesse período que aprofundou seus conhecimentos sobre as congadas e a cultura brasileira, passando também a ministrar aulas e palestras sobre a cultura das congadas. Seja bem-vindo, Silvio Antônio. Eu que agradeço a todos. Bem, muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente falar de uma coisa muito importante na vida de vocês e minha também, que são as congadas. Primeira coisa, a gente vai ouvir uma música com a capitã Pedrina, lá de Oliveira, ela cantando um canto que remete profundamente à África, né? Não sei em que ela está cantando, se é em Quimbundo ou em Quincongo, mas é do disco Negros do Rosário, uma língua do povo banto. Abá kunazambi palaoso, Ayabá kuyamacana abá apanigé. Ê, aruê, 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 ê, aruê, aruê, aruê. Messaquililo babaoque, mulendi eledá.
Munawale Iduaye Arue 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 O colofé. Bem, a gente sabe que as congadas estão presentes em todo o Brasil, mas essa cultura não veio daqui, né? Ela veio da África, quando os portugueses chegam lá e vão converter os africanos, né? Mas na prática, os africanos que vão converter o catolicismo, né? É isso que a gente vai ter na prática. E essa é a cultura que vai vir para cá, para o Brasil, né? Silvio, como é que você vê a ligação desse catolicismo africano com as congadas de hoje? Eu vejo como que foi uma coisa inevitável, porque eram cosmovisões diferentes, né? Uma que era de acolhimento do diferente e a outra que era de imposição para o diferente. Então o negro, especificamente o negro bantu, ele tem como sua prática esse acolher o diferente, mas sem perder sua essência. Como você falou bem, houve uma tentativa de uma posição, de um domínio, né? Mas eles utilizaram o mecanismo do oponente, fizeram uma releitura própria para a preservação de seus elementos. Falando de Brasil, não dá para se falar de um catolicismo apostólico romano, muito menos ortodoxo, porque a gente já tinha o pajé, daí veio o zinganga e veio o sacerdote. É uma ilusão pensar que a gente vai ter uma coisa uníssona, limpa, entre aspas, de diferentes contribuições, pensando no Brasil. Sim, tem uma frase ligada à cultura indígena, né, que eu fui procurar a origem dela, que fala assim: eu posso ser o que você é sem deixar de ser o que eu sou. Acho que isso expressa muito do que esse catolicismo que começa em África e nas Irmandades Negras vai ter continuidade. Olane, como é que você vê essa forma de cultuar os santos que vem dessa africanização? Como é que você vê? É uma adoração que a gente faz totalmente diferente de antigamente, né? Com os cantos, né? Com as nossas rezas, né? Tanto os santos negros como os outros santos que eles diziam. Tem os santos pretos e tem os santos brancos, né? Tem os santos que faz parte do negro e tem os santos que já é da parte da igreja. Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, ela vem mais para a parte do negro. Era muito difícil de se encontrar dentro da igreja, né, Silvia? Era mais os santos brancos, Nossa Senhora das Graças. E hoje, né, a gente indo nas igrejas, a gente vê tanto brancos como preto. Então eu acho que essa mudança fez as pessoas olhar com mais valor, né, Silvia? E sem preconceito também. Os negros chegaram, eles eram obrigados a ser católicos no Brasil, mas eles não podiam entrar na igreja dos brancos. Aí foram surgindo o que a gente historicamente chama das Irmandades Negras, né? Elas estão presentes em todo o Brasil colonial. Mas antes eu vou botar uma musiquinha só pra gente ilustrar e ficar sempre ouvindo um pouco de música. Companhia de Moçambique, de Aparecida, cantando a música de Pedir Licença. Bem, por vários séculos, as Irmandades Negras foram os espaços de sociabilidade, organização coletiva e religião da população negra, né? Eu entendo que muita coisa chegou hoje até de religião africana que a gente tem por causa dessas irmandades, né? Depois a gente tem a história da romanização, né? Século XIX, que vão destruir as irmandades, que eles tentaram tirar as irmandades da mão, não só dos negros, mas acho principalmente dos negros que estavam propondo um catolicismo
mais próprio, diferente, né? Silvio, como é que você vê a importância dessas irmandades? Eu vejo de extrema importância, porque, como eu falei para você, né, não dá para pensar numa ideia, de um catolicismo romano, né? Pensando não só no Brasil, na América Latina toda, né? Mas a tática, o objetivo era mesmo, né? Que era usar, dentro do processo de ocupação, a religião como dominação. Então essas confrarias, elas são uma resposta a essa pacífica, né? Ou até possível dentro do sistema colonial, né? O que era possível, né? E até mesmo de uma maneira integrada à sociedade colonial, para que evitasse punições, repressões, né, severas que eles sofriam, né? Então, caso eles se confrontassem, né? Então era uma forma de sobrevivência, de ajuda mútua, porque o negro, após a sua força física esgotada, era jogado à mercê da própria sorte. Não houve nenhuma reparação do sistema pós-abolição. Pelo contrário, né? Trouxeram os europeus para substituírem e eles foram entregados à mercê da sua própria sorte. Então, essas instituições, né? Elas funcionavam como também uma rede de apoio entre os seus, né? Eles tinham confrarias, comprava... também se ajudava, comprava alforria, tinha várias... Cuidava dos doentes, né? Enterravam, né? Que era uma coisa muito importante para os negros, é uma coisa, e é um aspecto que eu vejo assim que nós estamos precisando recuperar entre nós mesmos, né? O capitalismo, ele influencia muito na questão de valores, né, morais. Então hoje o individualismo, ele prevalece muito e no que deveria ser o contrário. Então acho que a gente tem que reaprender isso, né? Tipo, eu estou bem se você está bem. Que até um valor a gente falou do povo banto, né? A cultura do povo ubuntu, né? Esse sentido de que eu existo dentro da coletividade, né? E Elaine, como é que o povo falava dessas irmandades antigas, ainda mais o povo que veio de Minas, né, que é o lugar que mais teve irmandade negra no Brasil por causa do ciclo do ouro que ficou. Como meu pai veio de Minas, eu tenho algumas histórias, né, que é contada de lá. E antigamente as irmandades não era como é hoje, né? Hoje a gente vê muitas irmandades aqui no estado de São Paulo. E lá em Minas eles, né, meu pai, minha avó, conheceu as irmandades que eram os escravos mesmo, né? Portanto, a minha avó é filha de um escravo, né? Meu avô fazia parte dessa escravidão, que trabalhava até numa senzala. E dentro dessa senzala tinha uma irmandade, né? Que a minha avó fazia parte, meu avô fazia parte, para ir na igreja de Santana dos Montes. E antigamente as irmandades eram naquela partinha da parte ali do jongo mesmo, que ele fazia a rodinha, e as irmandades estavam ali. E aí dentro da senzala, onde que tinha essa igreja, é onde que eles iam ali com essa irmandade. Não era como antes que ia, ou como hoje, né? Que vai em todas as igrejas que você vai, tem uma irmandade. Né? E antigamente não era assim, desse jeito. Você está explicando que tinha uma forma... Era uma forma mais reservada, como aquela comunidade, né? Porque também eles não podiam... Bem, a gente está falando do período da escravidão, né? Que o espaço era muito... E aí agora, a gente, no pós-abolição, por todas, mesmo que não tenha tido reparação, mas agora a movimentação das pessoas... São maiores, ela pode ter mais não é só negros, né? É todos aquele que compactua da ideia, né? Então, antes era específico de, assim, uma forma de segregação, né? Era um catolicismo à parte, né? E hoje você vê, por exemplo, no Vale do Paraíba, tem muito do caboclo nas nossas tradições, tem muita contribuição indígena, né? Que misturou com o negro. Mas isso a gente vai ver penacho, né? Vai ver esses elementos também, porque acho que essa é parte da história do Brasil mesmo e como para resistirem junto, né? Em Minas Gerais, esse conceito ainda, essa ideia de irmandade, no sentido institucional, em alguns locais ainda prevalecem. Em São Paulo, essa autonomia é maior. E eu vejo assim, as congados, os moçambiques, né, as variações,
eles são, no passado, eles constituíam a parte festiva da Irmandade. Então era eleito simbolicamente um rei e uma rainha, que independente da nação era chamado de reis congos, e nem todos eram congos, tinha Angola, tinha Rebolos, Moçambiques e outros mais, mas o título, né, que predominava era reis congos. E para essa celebração era feito um cortejo festivo, né? Isso é a base da congada, das congadas no geral, né? Então no passado as congadas era a parte festiva dessas instituições, dessa Irmandade. Celebrações, né? Essas celebrações. E isso permaneceu de forma mais autônoma, mais distanciada do oficial, né? E às vezes essa resistência às vezes é meio que assim incômodo também para quem quer ter a situação sob controle, né? Por isso que é rebatido, viu? Você vai fazer uma roda de samba, tem repressão, uma roda de capoeira tem repressão, uma festa de congada tem repressão, porque aquele ato de se reunir para celebrar, para dizer, olha, vocês não vão nos entristecer, mas vocês não vão mudar nossa identidade, é desafiador. Então as pessoas veem essas festas como uma afronta para o sistema, entendeu? E vê como ameaçador. Daí fala que o carnaval é do demônio, não sei o que lá, tudo. Aí nós não festejamos porque a festa é boa, é um mar de rosa. A gente festeja justamente porque não é. Né? Pra gente mostrar que a gente estamos vivos, né? Celebrando. Então isso aí para o sistema que quer dominar, isso é um incômodo. Mas a gente é uma forma de resistência ainda, assim como o deles, né? Sim. O Simas fala disso, né? Que faz festa para transformar a dor em alegria, né? O sofrimento. Imagina, todo mundo escravizado, mas fazia festa. E manifesta com arte, né? Com arte. E os tambores é a alegria, né? Os tambores do Rosário era a alegria deles, né? E nos fortalece também bastante. Né? Fortalece bastante. Tanto os festejos que a gente faz, os festejos que a gente participa, mostra para esse povo que a gente não pode desistir. E a gente sempre está dando continuidade para mostrar o que eram os negros antes, o que eles faziam antes, né? E hoje eu acho que a maioria de todos os mestres, todos os grupos, tem essa força aí de manter, sempre persistir e resistir a essas quebrinhas que tentam aí nos confrontar. Sim, com certeza. É a ancestralidade, né? Que está pulsando dentro de cada tambor. Exatamente. Ligando desde a África, né? Isso. É uma ligação forte. Vamos continuar ouvindo música. A gente vai ouvir uma companhia de Moçambique, de Divinópolis. Aqui fala Companhia de Moçambique, mas é um Moçambique mineiro, né? Diferente das companhias de Moçambique. É música popular do Centro-Oeste e Sudeste, volume 2, do Marcos Pereira. Tá de rua em rua, tá de porta em porta, a bandeiração de Nossa Senhora. Eles chamam Companhia de Moçambique, mas é um Moçambique mineiro, né? Que isso é uma outra coisa importante, que para quem não sabe, Congado tem uma diversidade de fazer essa devoção da celebração, que é a herança da Irmandade, e para fazer essa parte festiva em cada lugar do Brasil, né? Eu tive a graça de circular que só muito, né, para ver isso, né? Eu queria falar com vocês sobre uma questão importante, né? Que a gente sabe que as congadas, elas contam miticamente ou recontam a história de como elas surgiram, né? Lani, como é que o povo da sua família tratava essa questão de como surgiu a congada? Como meu pai sempre passou, e eu também sempre escutando as histórias dele, né? Ela veio não especificamente da África, né? Mas ela faz parte dessa origem africana, da onde os pretos tocavam seus tambores dentro das suas senzalas, tocando jongos, cantando para Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito. E ali eles faziam os congados deles, jongo, né, Silvia?
E em Santana dos Montes, meu bisavô, né, ele era africano, trabalhava na senzala, que ainda existe. Hoje essa senzala é um espaço que a gente vai virou um espaço histórico da cidade, né, onde que a gente vai para conhecer, né, e o meu avô e minha avó trabalhavam lá. E meu avô montou esse grupo de congada, meu bisavô montou esse grupo de congada de Santa Efigênia, lá da cidade de Santana dos Montes. E ali entrou meu avô, e depois entrou meu pai, com 4 anos de idade. Meu pai já fazia parte dessa congada. E com o passar do tempo, meu pai veio para São Paulo e aqui ele teve as 3 filhas mulheres, né? Onde que a gente crescemos dentro da congada, né? Sempre escutando a história da nossa família. Portanto, essa congada ela vem mais de 180 anos de tradição familiar, que é onde que meu pai fundou essa congada lá na cidade de Mogi das Cruzes, passando para a gente a importância do congado, né? A importância da nossa fé, a importância da devoção, que o congado não é você só montar, pegar um instrumento ou um apito e tocar ali. No meio ali você se torna uma família. A partir do momento que você monta uma congada, é uma família, é uma irmandade, que é onde você reza, você pede para o seu irmão, você canta, você dança, sempre com seus sorrisos, sempre, nunca vê um preto triste, né? Sempre dando risada, sempre com alegria, louvando ao nosso santo padroeiro e cantando nossas músicas em formas de oração. É o que ele sempre me passou. E sempre cuidar dos nossos instrumentos, nossas peles, dos instrumentos do rosário, com os nossos riscados, com os nossos pontos, com a nossa proteção. Silvia, as companhias de Moçambique, né, que tem essa história de que, como que, miticamente, né, porque o povo lá em Minas fala que Nossa Senhora estava no mar, né, aí foram tocar, mas as companhias de Moçambique explica diferente, né, como é que é? A nossa devoção é São Benedito, é predominante, né, nós temos devoção à Nossa Senhora também, não sob o título de Senhora do Rosário especificamente. Lógico, a Confraria do Rosário foi um fenômeno nacional, né? Na época da escravidão, tudo local. São Paulo também teve. Mas o que predomina aqui é a devoção do congado paulista, entre aspas, é São Benedito. Isso está ligado a uma questão histórica, que era do ciclo do café, que foi o 3º grande ciclo, né? Então teve a cana-de-açúcar, né? Os maracatus, por exemplo, é da cana-de-açúcar. Depois tem Minas Gerais, né, do ouro, das pedras, né, preciosas. E na sequência, o 3º grande ciclo econômico do Brasil colonial foi o café. E a região maior produtora do café, pensando no Brasil todo, foi o Vale do Paraíba. Começa no lado carioca e predomina no lado paulista, né? E coincide com a proibição do tráfico negreiro, né? Então eles burlavam algumas rotas, alguma coisa, e começou a trazer o povo de Moçambique. Que foi o último povo, né? Eles começaram a chegar mais por volta de 1830, 50, já perto da abolição. Consequentemente, os franciscanos começaram a disseminar a devoção a São Benedito entre os negros católicos, né? Nas confrarias aqui em São Paulo, nós temos ali tem o Lago de São Francisco, né? Ali do lado, aquela igreja do lado, ali era de São Benedito, né? Então, o pessoal fala que é a ordem terceira, mas terceira porque é justamente que era dos humildes, né? Do mais fraco. E aí aconteceu isso que da igreja eles pegaram e tiraram da mão dos negros, né? Que era uma confraria de negro. Mas para os mestres mais antigos, para os senhores mais velhos, meu pai, o São Alcide, né? O Aristeu, tudo essa questão verídica, histórica, pouco importa. Porque há uma releitura, né, própria, né? Que eles falam que São Benedito era cozinheiro, de fato ele era, mas não em fazenda, ele foi de convento, né? Ele tinha o hábito de tirar, depois da refeição, tirar a comida a sobra, né? E embrulhava no avental e levava para os pobrezinhos. Aí um certo dia, eles fazem uma releitura de uma história verídica, mas de uma maneira própria, porque isso houve mesmo, numa certa parte, na vida de São Benedito. Que é um dos milagres dele, né? Mas não foi na fazenda, não era o senhor, né? Era no convento, era o abade que surpreendeu ele, que repreendeu ele. Mas vou contar a história do meu pai, né? Do Salcides. Aí um capataz viu ele
atravessando o pátio para levar lá a comida para os cativos. Ô, toda hora você passa aqui, essa hora, com essa trouxa aí, que tem aí? Aí ele fala assim, são flores. São flores que eu tô levando para enfeitar um altar lá, sei lá. Daí ele duvida e fala, então me mostra então que eu quero ver, né? Mas era pão, né? Era resto de comida, fruta. Aí ele abre o avental, né? Na história real é o avental. Lá eles falam que ele abre um bornal, né? Um borná, né? Como eles falavam. Aí no bornal dele tá cheio de rosa, cheio de flor. Aí os pretos falam, nossa, ele é milagroso, né, com isso e tal. E começa a ter aquele carinho com ele, né, aquele afeto. Quando ele falece, para reverenciá-lo, né, eles pintam a bandeira na bandeira lá e começam a fazer esse bailado, que na África era uma dança de guerra, de combate, mas eles para poder ter permissão para praticar, tinha que ter sobre o contexto de festa católica, né. Aí eles falam, não, a gente está dançando para São Benedito. Alguns falam até que nos raros momentos de folga deles, né? Por isso que foi a palavra folguedo, né? No raríssimo momento de folga, o Benedito reunia os companheiros para dançar. Então ele aponta ele como o próprio autor né? Como o próprio criador, autor da dança, né? Essa dança de São Benedito foi que inventou. Ele dançou e subiu para o céu. E hoje dança nós pecador. Tem esse verso que o pessoal canta, né? Mas é uma releitura, né? O Zé Jerome lá, o povo, eles cantam a música que diz que ele é cozinheiro, aí no final de semana ele fazia uma congada para poder se divertir também, né? São todas formas de... É mais aquilo que a gente falou, é mais uma forma de africanizar. Eles africanizam santo, né? a história, né? Porque tem outro que fala que a Sagrada Família, que tá um trecho lá de Mateus, realmente fala sobre a fuga para o Egito, mas eles metem São Benedito no meio. Então, As folias de reis também fazem isso, de botar ela diz que a Sagrada Família fugiu, por isso que tem uns palhaços para entreter do Herodes, né? Soldados de Herodes. Aí já tem em Minas, lá onde eu nasci, que é a divisa do Rio com Minas, que aí os palhaços já são muitos, já são os soldados convertidos ao cristianismo, né? Tudo são formas de... Eles falam que no caso da folia, né, que eram dois... Tanto lugar eles chamam até de coronel-capitão, né? Os marungos. Porque eles falam que o Herodes mandou espia, né? E realmente está no Evangelho lá. Só que eles já inventam uma história, que eles chegaram lá, viram o menino, foram tomados de um arrependimento, de um remorso. Só se eles voltassem a cumprir a ordem, eles seriam mortos. Aí eles põem a máscara, né, para não ser reconhecido e passam a proteger. Aí na história da Moçambique tem mais um... Porque eles metem São Benedito no meio. Quando o anjo Gabriel fala para José, pega o menino e a criança, a mãe e a criança, e foge para o Egito. E fica lá até a hora que eu falar que pode voltar. Aí eles estão passando numa ponte, deserto ponte. Ai, meu Deus do céu, mas tudo bem. Aí estão passando numa ponte, daí ele fala assim, olha, nós estamos fugindo, tá vindo uns malfeitores atrás de nós aí, se você vê a gente, José falando como São Benedito, no Egito, espaço e tempo, um é do início da era cristã, outro é do século final da Idade Média, mas tudo bem, porque não tem essa noção de espaço e tempo. Aí você fala que não viu a gente não, que isso tal, né? Aí ele fala, tá bom, eu vou dar um jeito, pode seguir. Aí o José vai puxando a molinha com Nossa Senhora sentada. Aí chega o soldado e fala, vocês viram aqui uma mulher, uma situação assim, uma família? Olha, para mim eles vão passar por aqui, eles vão esconder aqui. Daí fala pro soldado Herodes, fica escondido aí que eles vão se esconder aqui, eles falaram. Só que na hora que os soldados ficam embaixo da ponte, esperando a Sagrada Família voltar para se esconder, São Benedito começa a dançar o Moçambique em cima da ponte, com os companheiros, junto com os companheiros dele. Do nada, junta um monte de gente. Aí começa a dançar, bater o bastão. Tem uma parte que a gente dança batendo o calcanhar no chão, né? Que a gente vai batendo agachado. Que tem essa parte aí, né? Uhum. Aí eles falam que daí a ponte desabou, né? Desabou em cima deles tudo. Aí São José falou, você salvou meu filho com a sua dança. Então vai ser uma dança abençoada. Mas Nossa Senhora fala para ele, de hoje em diante você é um santo, e quem não te respeitar será castigado, porque eles falam que quem zomba de São Benedito é castigado, né? E ele fala, não, eu não aceito porque eu sou preto, vão caçoar de mim. Daí eles põem a recuperação da dignidade do preto dessa história também, tá intrínseco, né? Aí fala, de hoje em diante você é santo, e quem não te respeitar será castigado, e a sua dança há de existir, até enquanto o mundo for mundo, porque você salvou o Filho de Deus com ela. Daí ficou a dança de Moçambique, por isso que é abençoada. É uma releitura, né? Da história. Falando nisso, vamos fazer uma música de Moçambique, Companhia de Moçambique.
Aê, irmão, a dança do Moçambique é uma dança guerreira. Nós bate, canta e dança diante a nossa bandeira. Nós bate, canta e dança, nós canta, dança e não treina. Nós somos o galo branco daquela terra serena. Aê, irmão, a dança do Moçambique é uma dança guerreira. Nós bate, canta e dança diante a nossa bandeira. Nós bate, canta e dança, nós canta, dança e não treina. Nós somos o galo branco daquela terra serena. Durante um tempo, a música das congadas só serviu de referência para as gravações. Aquela ideia do modernismo, a gente só vai fazer uma música brasileira a partir da referência da cultura do povo, né? Então, assim, a coisa, ela, de certa forma, ela era diminuída. Ela não tinha uma importância, ela era só uma referência. Eu vou botar aqui o maestro Guerra Peixe, ele fez um tema, ele pegou uma orquestra baseado no encerramento do Moçambique, a partir do Rossini Tavares Lima, uma pesquisa de vários folcloristas. Moçambiqueiro, pra cima com a tua cantiga, que a rainha do Brasil é a Senhora Aparecida. Moçambiqueiro, moçambiqueiro, pra cima com a tua cantiga, que a rainha do Brasil é a Senhora Aparecida. E a linda estrela brilhou no ar, viva a bandeira. Silvio, o que isso aí que essa música te remete? O mestre Belmiro, né? Que era de Aparecida, do bairro da Aroeira. Essas toadas ele cantava, que é aquele Moçambique mais antigo, que era os versos curtinhos, né? As quadrinhas. Tinha o Belmiro Braga, tinha o Marcelino. Eu ouvia eles cantando esses versos em Aparecida. Isso provavelmente o Rossini Tavares, né? Ele é um folclorista, ele gravou isso e aí mostrou pro Guerra Peixe, né? É um disco inteiro, aí tem jongo, tem cateretê, sobre cultura de São Paulo, né? Mas com orquestra, esse coral, né? Esse estilo de corridinho, assim, ele cantava. O pessoal ali daquela região de Aparecida, Taubaté, Caçapava, né? Ali pra baixo a gente cantava mais toada dobrada. Toada dobrada é quando você... De 4 versos vira 8, né? Uhum. Mas esse estilo aí o mestre Belmiro faz lembrar ele. E aí eles põem uns guizinhos pra lembrar os paiás, olha. Ó. Viva a bandeira nacional. Eu acho que, no caso, esse maestro especial Guerra Peixe é um cara que é um compositor e tal, mas ele fez até o livro sobre maracatus, mas ele era um cara que tinha um cuidado quando ele ia fazer essas recriações em cima de cultura. Ele pegava material recolhido bem feito, bem recolhido, e aí estudava como é que era o ritmo, ele devia ouvir. Então, assim, eu acho até muito bonito, assim, pensando, né?
Não é a própria cultura, né? Como a gente sabe, mas é... É uma releitura, assim, limpa, entre aspas, né? Que fica bonito, né, de ouvir, né? E o que você chama de limpo nesse caso, especificamente? É que as pessoas não têm um ouvido muito aguçado, muito acostumado com essas tradições. Então, quando ouve a gente cantando, por exemplo, fala assim, esse pessoal cantando tudo errado, gritando. Não é que é gritando, é o timbre do caboclo, por exemplo, do sertanejo, ele canta sempre alto, entendeu? Ou do povo negro mesmo, né? Também, o povo banto tem essa característica. Aí quem tem uma coisa, quer ouvir uma coisa assim, mais sofisticada, né? Entende isso como uma coisa que fere o ouvido, né? E na verdade não é isso, né? É uma outra coisa. É uma outra forma, uma prática de fazer cultura mesmo, de fazer música e cultura, né? Aqui, ó, só para mostrar, assim, desse universo, a Inesita, né, que gravou várias coisas falando de cultura popular, não só de congada, né, mas de jongo, de folia. Esse aqui, por exemplo, tem uma prece a São Benedito, né? Aí tem um repertório de artistas que vão... Tipo, essa Babi Oliveira é uma mulher, uma pianista, e compunha músicas baseadas, tipo, Coco, do Nordeste. Mostrando só para entender como esse universo que ele era uma referência, né? Aí aqui, por exemplo, é um balé da Bahia, aí tem uma música chamada Congada. Se a gente for ouvir, tem tudo a ver, mas não como congada, né? Mas porque era uma referência de... Você pega o disco aqui, tem samba, capoeira... Aí agora sim eu vou mostrar Eli Camargo. É uma cantora goiana. Aí é mais um disco sob orientação do Rossini Tavares de Lima, que eu acho que é o folclorista mais importante que teve aqui em São Paulo, né? Mário de Andrade também deixou muita coisa, né? É, importante falar do Mário, bem lembrado. A gente vai ouvir a faixa Moçambique, interpretada pela Eli Camargo. Vamos com Deus e a Nossa Senhora São Benedito, reis da nossa companhia. Com sua licença vai Mahapaia, 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 com sua licença vai Mahapaia. Aqui ainda tem a simulação dos bastões, né, Uma era a anterior, a gente ouviu, era de fechar, né, do tirar, e aqui é a primeira, né, vamos amarrar para quando... A parte inicial, né? É, para começar, né, o Moçambique, né. Eu vi o Zé Jerônimo fazendo isso bem, como o povo mais antigo fazia. Na hora que põe o paiá, vai pra dança, né? Então faz a parte ritual primeiro. Tudo é ritual, mas faz a parte devocional primeiro. A partir do momento que coloca o paiá, daí já a dança é de simulação de combate. Não tem a ver com a ética do catolicismo, é outra coisa. Sim. Só que tá tudo junto e misturado. E quando ele vai beijar a bandeira, a gente tira antes, né? Porque daí também é como se fosse assim, o paiá é a parte profana do bailado. E na verdade não é na tradições, porque o pajé, por exemplo, ele não faz nada sem o maracá, né? Sim, é mais uma vez o olhar católico. Isso. Dessa... Então vai entrar na igreja, tem que tirar, entendeu? Sim, eu mostrei essas recriações. O que acontece é que chega um momento nos anos 70 que aí começa a ter realmente
gravação das congadas mesmo no Brasil. Não são muitas, mas elas começam a aparecer. Aí aqui a gente vai ouvir um Moçambique de Taubaté, num disco de 1972, era tipo um brinde, chamado Folguedos Populares do Brasil, né? Isso devia vir num livro, alguma coisa. Seria o CD e DVD, antigamente. Sou Benedito, meu santo glorioso, agora eu imploro a sua bênção. Aquele dia eterna de trono, guarda nas sombras do meu coração. Benedito, meu santo glorioso, agora eu imploro a sua bênção. Vamos cantar, meu Deus, vamos cantar, pedindo a Deus que abençoe nosso lar. Nosso coração concentrado, onde a bandeira é, todo bairro do Belém, da vida. Tem uma coisa interessante que aqui eles fazem, você vê, eles fizeram pra gravação, porque ninguém numa congada toca uma música e já para, devem ter direcionado o mestre da companhia e falar, olha, faz um pedacinho, aí já faz a outra música. É específico, né? É específico. É igual foto posada, né? É, mais ou menos isso, porque nunca ninguém canta, ó, já mudou. Quando você vai fazer, você faz, você canta na rua, o povo tá assistindo, a companhia vai dançar, ou tá dentro da igreja louvando o santo, algum momento ritual, ele sempre é maior. E aqui ó, tudo pequenininho. Tá despedindo, né? Meus amigos, vou me despedir. Vou me despedir, claro, né? Esse era o mestre Vicente, ele foi o mestre do Seu Zé Maria. Aí depois ele foi, de pouquinho ele foi passando a companhia pro Seu Zé Maria. O Seu Zé Maria era um componente assim, não era o mestre da companhia, viu? Aí aos poucos ele foi passando, sabe quando o pessoa vai passando um cargo pro outro? Aí o Seu Zé assumiu, daí a família Bonifácio que manteve essa companhia do bairro Belém. Essa companhia é muito antiga. A raiz dela é de São Luís para Paraitinga. Aí depois o povo que muda para Taubaté. Eles migraram para Taubaté, né? Daí o São Vicente era o antigo mestre. Não cheguei a ter convivência com ele, eu já peguei a época do Seu Zé Maria. Zé Maria Bonifácio, era um grande mestre. Isso é uma outra característica. E é a família dele que mantém, né? Da Cidinha, o pessoal. Dessa coisa de mudar, né? Igual a história do Congado de Mogi os mineiros que vão trabalhar, né? Sempre. Eles vêm para Taubaté, para São José, em busca de emprego, né? E os mais velhos continuam em São Luís, Lagoinha. Por isso que lá preservou o jongo e nas outras cidades dissipou. Porque os mais velhos continuam lá, continuam no local, batia jongo ainda, tudo. Uhum. E os mais jovens que foram para trabalhar nas indústrias, né? Quando houve a industrialização do Vale. Eles foram, mas não perderam a identidade, né? Eu mesmo sou uma prova disso. Eu vim para São Paulo, mas eu não deixei minha identidade, né? Sim, isso é importantíssimo, né? Porque senão eu fico deslocado até, né? Porque o que é você sem a sua identidade? Ou qualquer uma pessoa, né? Ela vai perdendo o mais essencial, né? Daí você perde a característica, né? Não pode. Agora a gente vai ouvir também desse mesmo disco do Folguedos Populares do Brasil, de 1972, uma congada de Santo Antônio de Alegria, São Paulo também. Aqui a gente já vê a coisa das folias, né? Que é interessante também, que tem muito lugar que... Em Minas mesmo, tem muito lugar que o pessoal faz congado, aí chega dezembro... Começa a foliar. Folia, aí tem lugar que aí faz folia, aí depois faz
carnaval. Isso. Aí depois semana para a quaresma. Isso, aí vem os congados. Os grupos de Santo Antônio da Alegria e São Sebastião, na marcha, a estrutura vocal deles é a mesma da folia. Da folia. Que eu acho lindo, viu? Tá perdendo isso. Eles cantavam em 5 vozes. Que é uma estrutura de um canto medieval que veio da folia, né? Sim, tem muitas. Mas o Nego Banto também canta polifonicamente. Só não... Canta e toca polifonicamente. Ó. A Congada de Santa Efigênia é polirritmia pura. Mas eu acho que é o que eu conheço no Brasil a mais clara, assim, mais evidente. É claro que você tem tambor de crioula, o samba, todo mundo é polirrítmico, mas assim, é muito fácil de ver que cada um tem que uma função, né? Isso é o Ubuntu também, se a gente pensa aplicado na música. Tudo só faz sentido com todo mundo junto, né? Ela é menos aquilo que você estava falando de resgatar esse conceito do coletivo. Se um que só faz uma nota, se não tiver aquilo, o negócio fica capenga. Tem que ter, né? Quando a gente abre a voz, tem quem faz a quinta e a sexta, que é a requinta, ou tala contra tala, só faz isso. Mas por quê? Porque se o capitão começa a cantar no tom alto, quando chega no final não dá conta. Então ele só... Geralmente esse tipo de canto, eles cantam em ré, mais ou menos baixo, né? Nas folias, determinado tipo de congada. Sim. Então tem tudo uma noção de coletivo, né? De eu dependo de você depende de mim. Se você deixar de fazer, eu fico desamparado. Então vai subindo, né? Tô falando musicalmente, mas essa relação. Essa relação. E na polirritmia também é a mesma coisa. Se não tiver um tarolista bom segurando a timeline do ritmo... Os outros não vão poder fazer. Agora, uma coisa importante que também aconteceu nas congadas são as missas congas. Começaram da década de 60. E aí a gente vai ouvir o Lamento Negro, né? Dessas congadas, cantada pelo Capitão Jeremias. Já se foi, acho que vocês dois conheceram, né? Lá da Nova Gameleira. Lamento Negro, cantado na porta da igreja, antes da missa começar. No dia 13 de maio, uma assembleia trabalhou. Levanta a cabeça, negro, a gente vê, o dia acabou. Se é branco quem mandar, quando se ia a missa, era os negros quem levar. O branco entrava lá pra dentro de Guerê, de Cafara. Ô Laine, quando você ouvir isso, você vai... Pra onde essa música te leva? Leva pro meu mundo, né? Que é o mundo do congado. Levo lá pra Minas Gerais e aí vem lembranças do meu pai, dentro do congado. Quando eu escuto música assim, com mestres mais antigos, né? Com essas vozes assim, mexe com o coração da gente. Sabe? Que são mestres... né, são aqueles mestres bem antigos mesmo, que vem o canto assim da alma e o modo que esse capitão tá cantando, né? Quem escuta dá para perceber a fala dele. Tem dor, né? É bem do fundo do coração mesmo. E a gente entra dentro dessas cantigas quando vê mestres cantando assim, mexe com o coração da gente. Aí eu saio do mundo, eu vou longe. Gosto muito. Isso é uma aula de história, né? Sobre ele tá falando. Exatamente. Ele fala sobre. Ele tá falando sobre a senzala, tá falando sobre. Pede o padre, né? Isso, pra rezar. Quer entrar. Preto velho quer entrar. Tinha aquela segregação antes, né? O senhor branco, ele tinha a igreja, a irmandade dele, né? A confraria deles, né? Aí eles não permitiam, né? Que a presença de negro no seu meio. Por isso que tinha as irmandades, era segregada, né? Então tinha do Rosário dos Pretos, né? Santa Efigênia, depois posteriormente São Benedito.
Mas na matriz, na outra igreja, eles não podiam tomar parte, né? Sim. E falando nisso, Silvio, como é que você... Laine também, Silvio, como é que você vê a relação hoje das congadas com a igreja e os párocos, os padres? Então, eu até ia comentar, a gente escutando essa toada aí, tem muitos anos, né, que esse mestre cantou. E nessa música aí ele fala, né, ele pede licença porque Preto Velho quer entrar e quer assistir a Missa Santa. Né? Que o senhor vai celebrar. Que o senhor vai celebrar. E isso mexe com a gente que está dentro da cultura tradicional, dentro de um congado, e vem seguindo essa tradição familiar, e ainda existe isso, né? Olha quanto tempo e ainda existe da gente pedir para poder entrar dentro da igreja, ainda existe da gente, a gente pode tocar com os tambores do rosário dentro da igreja, então isso daí, né? Não mudou muito, né? Não mudou muita coisa. É que os pretos não desistem, né? A gente negros, a gente que dentro do congado, a gente não desiste, né? A gente vai lutar e sempre continuando, sempre mantendo essa resistência, essa força do que os tambores do rosário tem que estar dentro da igreja. E não é preciso pedir licença porque a gente carrega um santo, né? A gente carrega uma santa padroeira, um santo padroeiro, né? Então, a questão não é muito na... Desculpa a intervenção. Não, pode falar, Silvio. Mas não está nem muito na questão da religião, sabe por quê? A questão é racial, tá? Porque é do preto, que é do índio. Porque se fosse de um oriental, de outra povo, outras culturas, você vê, os budistas, por exemplo, eles não têm problema nenhum com os Hare Krishna, eles não têm problema nenhum. O pessoal olha com estranhamento, mas tipo assim, eles não são combatidos, eles não são perseguidos, eles não são discriminados. Então a questão é porque é uma prática que está relacionada ao povo negro, né? Por isso que incomoda, entendeu? E não mudou muito. Mas tem ponto de convergência e de divergência. Porque tem umas linhas também do catolicismo, que são padres que têm uma visão mais ampla de entender isso também como expressão de fé, que acolhe. Sim, a própria missa conga surge no concílio que tem na década de 60, que fala que a igreja tem que se aproximar dos povos. A missa tem missa luba, missa crioula, são várias missas que vão surgindo pelo mundo na intenção de dialogar com a cultura do povo, né? Então, assim, quem tem a oportunidade de ver uma missa conga, uma missa rezada com as congadas é muito bonito, né? É muito mais quente, caloroso, né? Então, vivo, né? E eu também cheguei a conhecer, já participei também da missa dentro da igreja, ela sendo conga, com o padre da pele clara, e quem via parecia, falava assim, acho que ali tem o sangue dele, ali tem sangue de preto, porque foi uma loucura muito linda dele estar recebendo os grupos do modo que ele recebeu os grupos dentro da igreja, sabe? E não mudou muito, né? Mas ainda existe essa parte aí da gente. A gente quer mercê, né? Porque às vezes a gente se depara com um sacerdote que tem esse entendimento, que a gente é acolhido, né, Laine? Isso. Então, mas tem outro que segue uma linha assim, uma linha mais daquele catolicismo tradicional antigo, sabe? Até te acolhe, mas que não é acolhimento. Quando eu falo pra você, Alfredo, você pode entrar na minha casa, só que você não pode entrar com o cabelo dread. Eu tô te acolhendo, eu tô te colocando uma condição pra você entrar na minha casa. Isso não é acolhimento. E alguns fazem isso, vocês podem entrar participar da missa, mas não pode bater aqui dentro. E isso aí vai de padre também. E outros falam, não, pode tocar, pode cantar. Tem uma história lá em Oeiras, no Piauí, que também é um congo muito antigo, que tinha séculos, aí chegou um padre italiano e falou, não, isso aqui não pode mais. Você entendeu? E aí parou por muito tempo, assim, eles retomaram décadas depois, porque chega uma pessoa que... Mas é falta de entendimento, porque assim, até pro próprio catolicismo brasileiro, você pensar, é muito importante todo o histórico que a gente está falando das irmandades e das congadas, porque assim, a devoção, você vai tipo lá em Cunha, Zé Jerome, a igreja, uma igrejinha de São José, que era a capelinha, quem fazia todo o serviço religioso era o povo da congada. E que eles faziam folia, faziam tudo, mas assim, não tinha um padre, quem mantinha o catolicismo, e quantos lugares são assim no Brasil? Que não capelão, são, né? É o capelão que eles chamam, que é o cara não sabe ler uma Bíblia, não sabe... Bem, essas pessoas têm conhecimento... Eu chamo de supercomputadores, porque a quantidade de conhecimento que essas pessoas têm nela, assim, de manter várias tradições, cultura... Canta em latim. Aí tem o latim... O latim é caipirado, né? Mas é uma releitura. Sim, mas é muito, muito... Agora, um outro tema também, mulher na congada.
Aí eu vou botar uma música aqui com uma capitã chamada Gislaine cantando uma música da Congada de Santa Efigênia, Cativeiro Velho. Cativeiro venha onde nasceu Jesus. Cativeiro venha onde nasceu Jesus. Oh, Virgem Imaculada, chora no pé da cruz. Oh, Virgem Imaculada, chora no pé da cruz. Cativeiro venha onde nasceu Jesus. Ó, mais uma vez, a africanização, né? Onde é que nasceu o menino Jesus nessa música? No cativeiro. Né? Cativeiro venha onde nasceu Jesus. Cativeiro. Laine, você foi a primeira mulher, né? A chefiar Sim, uma um congada. grupo de congada. Quebrando esse tabu aí, né? Eu tive a oportunidade de ir para Lafayette para conhecer o povo que é de Santana do Monte, que é dessa cultura, né? Sim. Lá as mulheres só estão na organização. Ninguém até hoje tem grupo que sim, tem grupo que ainda não. Hoje lá em Minas Gerais você vê as bandeireiras segurando, né? Que são às vezes são até crianças, né? São as crianças e tem umas que tem as mulheres ou a rainha conga, mas você não vê mulher dentro da congada tocando o instrumento, né? É uma ou duas que você vê, mas antigamente não existia mesmo, né? Não podia mesmo, né? E como é que você vê essa transformação Eu vejo da como mulher? Eu vejo entrando? como uma foi uma quebra de... Eu não vou dizer que é preconceito isso, não é preconceito. Isso aí é uma tradição que já vem de muitos lugares, né? De mulheres não poder estar dentro do congado, somente homens. E mulheres só as bandeireiras e a rainha conga. E aqui no estado de São Paulo eu fui conhecida e quebrei esse preconceito como a única mestre mulher do estado de São Paulo. E para mim foi gratificante, eu vejo como uma vitória em mostrar que mulher pode também. Mulher também pode carregar um grupo de congado com 40 homens e ser respeitada ainda por esses 40 homens. Eu comecei com meus 18 anos de idade e na época eu estava com meus 37, 38 componentes, somente homens. Quando eu recebi o bastão do meu pai, ele já falecido, quando a minha mãe me deu, chegou um capitão, que era o capitão segundo, junto com meu pai, e falou: Laine, esse bastão vai ser seu e você vai ter que carregar a congada do seu pai, né? E só tinha homem, não tinha mulher. A única menininha era eu ali com meus 18 anos. Estava ainda na fase, ainda conhecendo, mas já estava dançando com meu pai, né? Quando eu entrei com meu pai, eu tinha que me vestir de homem para ninguém ver que eu era mulher, porque isso já veio do meu pai. Meu pai já trouxe isso aí de Minas Gerais, né? Que mulher não podia estar dentro da congada. Então eu fui entrar com meus 8 para 9 anos de idade. Você entrou como um menino, então? Como um menininho, com quietinho e só um brinquinho no pé da orelha, né? Para eles verem, para eu poder ajudar meu pai. Eu pegava uma caixa de cento, porque faltava um dançante e eu estava ali. Ou senão eu pegava uma viola. Ou às vezes eu estava dançando com ele ali. Aí depois foi indo, já entrou a minha mãe para dar força, né? Que dentro da congada do meu pai só era a minha irmã que segurava a bandeira, a outra minha irmã segurava a bandeira do São Jorge e tinha a outra senhora, que é a mãe de um dos soldados, que segurava a bandeira do Brasil. Então ali era 3 bandeireiras e a minha mãe ajudando e eu ali como menininho, né? E meu pai faleceu e para não jamais, né, morrer, deixar acabar essa tradição que ele trouxe lá de Minas Gerais. Aí apareceu a Laine aqui, que dançava com ele, e minha mãe me deu esse bastão, e meus dançantes me deu um apoio, né? O João Santana, Serenata, o Nita, que são dançantes, desde o comecinho, que veio de Minas Gerais também para ajudar meu pai,
né? E João Cachoeira, né? João Alípio Cachoeira, e eles me deram o apoio. A minha mãe é o meu braço direito, né? Até hoje. A minha mãe é o meu braço direito, que se não fosse ela, e junto com os dançantes, eu acho que eu não chegaria aonde que eu cheguei até hoje, levando o nome do meu pai e o nome da Congada, e mostrando para as mulheres que nós pode carregar um grupo de Congada. Falando nisso, já tá vindo já tem a nova geração, já né? estamos, já nova. Eu sou a quarta, tá vindo a quinta não, aí, pois é, que é mas já, a Eduarda. Já vai ser. A Eduarda já é uma contramestre, né? Mulher. E hoje, na cidade de Mogi, com a quebra de preconceito, todas as Congadas são dirigentes para mulheres, né? Então, eu vejo isso daí como como posso dizer assim, uma vitória de conquista. quebra, uma conquista, né, entre preconceitos e crítica. Eu não deixei a me abalar e dei a continuidade e venci, que eu fui muito criticada quando eu peguei o bastão do meu pai e atrás de mim tinha 40 homens. Essa mulher não vai conseguir, o que essa mulher está fazendo, essa menina? E eu mostrei que eu tive e tenho o pulso firme para comandar um grupo de Congada com 40 ou 50 homens. Atrás de mim teve o meu bisavô, teve meu avô e teve meu pai. Se não fosse eles, eu não estaria dentro de um grupo de Congada e jamais comandando. Então a gente jamais pode esquecer de onde nós viemos. E também né? antes elas não tinham essa atuação porque não era aberto espaço para elas, né? Que já teria acontecido antes, que em Minas já tinha, né? Aqui em São Paulo, em Mogi, em São Paulo, no estado de São Paulo, em Mogi especificamente, a Lani foi uma pioneira. Mas você vê em Minas Gerais, já tinha... A parte de Minas Gerais tem as guardas femininas. As guardas femininas, que é diferente do Congado, né? Até a modo deles cantar, que é só as meninas do bastão, né? Que dança e tem a senhorinha com a sua espada ali, é diferente do Congado. Sim, mineiro. A gente tá falando especificamente, esqueci o nome dela, do bairro de Aparecida, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, é linda, são as guardas femininas. Eu conheço também a guarda de São Jorge, que é conhecida, a dona Jacinta, a mestre Jacinta, mulheres e homens juntos, elas são lá de Lafayette também, né? Mas quando eu peguei esse bastão, não tinha. Até porque algumas tradições banto tá muito assim, é muito específico assim, o que a mulher faz, que o homem não pode fazer. Por exemplo, tempos atrás, era inconcebível uma mulher bater num tambu numa roda de jongo. A mulher não punha a mão no tambor, entendeu? Era uma coisa que era do universo masculino, e até a liderança religiosa era os tatas, né, os babas. Só que uma mudança, né? Tudo foi... Aí passou pro universo feminino, que segurou a onda que manteve, né? Que mantém, né? Porque os sacerdotes mais antigos foram morrendo, né? Os engangas, os tatas antigos foram morrendo, se a mulher não tivesse segurado. Sim. Bem, a gente queria a última coisa de conversar aqui sobre... Conversando tudo isso e tudo que eu já pude também ver, as Congadas é um lugar, né, muito importante da cultura afro-brasileira e da herança africana, da manutenção, recriação e continuação desses saberes, né? Porque assim, eu entendo que a Congada, como muitas práticas da cultura popular, ela tem um projeto de sociedade. Se a gente vai numa festa, são pessoas que normalmente vivem com menos, mas aquela festa tá propondo uma divisão. E quem é que vai numa festa de Congado que fica sem comer? Não tem. Você tá propondo um tipo de sociedade mais igualitária. Aquilo que você estava falando, eu acho que a gente precisa resgatar esse conceito da solidariedade, da ajuda mútua. A gente precisa, porque o mundo está cada vez mais individualista, mas de certa forma, se a gente pensar, a Congada já traz uma proposta de preserva esses valores, né? De trazer esses valores para a sociedade, né? E Laine, como é que você vê que está sendo a transmissão para as novas gerações de Congado em geral? É uma coisa muito positiva, sabe? A gente vendo assim, porque hoje eu falo, meu grupo de Congado tem bastante jovens, né? Na época do meu pai não tinha jovens, era mais senhores, seus idosos. E quando eu entrei na frente do Congado no comando, surgiu muitos jovens, sabe? Ficou uns 7 soldados da época do meu pai, que eram senhores, e que hoje ainda tem 1 ou 2, 3, que também é meu braço direito, João Santana,
né, que começou ali com meu pai, e ali o João Santana, eu ali como mestre, já entrou os filhos dele também, que eram todos jovens, e já veio amigas minhas também entrando, e hoje já vem os filhos que eu falo, a gente cheio de criança, dentro de um grupo de congada e adolescente, é o futuro do amanhã, né? Eu vejo como o futuro, né? Eu hoje com meus 47 anos, eu tenho a minha filha com 29, mas eu tenho o Victor Hugo, que é o meu caçula, que ele está com 7 anos, que ele consegue hoje cantar, fazer uma coroação de Rainha Congo e Rei Congo sozinha. Consegue apitar um apito e mesmo assim tocando. Então eu falo, as congadas de ouro que tem os jovens, é o nosso futuro. Eu sei que se acabar, mas por uma coisa bem grave, porque eu acho que essa tradição de hoje, essa juventude que estão dentro dos congados, elas que vão dar continuidade. Não só como congado, como outras partes de cultura, para dar continuidade. Assim, é bom as pessoas saberem que é uma coisa que é cansativa, pessoas têm que acordar cedo, exatamente. Viajar. Eu falo, é um compromisso e uma responsabilidade. Eu falo para meus soldados também, não é você entrar porque você, eu vou à linha Aparecida do Norte de graça, eu vou lá e eu vou comer porque vai ter comida de graça. Não, você vai com a responsabilidade que você vai louvar, você vai cantar e você vai dançar para o seu santo. Né? E depois dali, o que nos oferecer, a gente vai se alimentar. É que é um comprometimento, né? E as pessoas não querem ter compromisso muitas vezes. Isso, né? Então... E aí hoje, graças a Deus, na minha congada, eu não posso reclamar deles, que se eu falar para eles é 5h30, é 5h30. Todo mundo que entra, eu falo, a responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Não é você entrar por entrar, vamos ter responsabilidade. E graças a Deus, os jovens que estão entrando, estão tendo responsabilidade, porque sabem que o amanhã, se eu não estiver, eu posso contar com eles. Para continuar. Para continuar. Que ótimo. Ô Silvio, uma coisa também dessa continuidade é o repertório de música. Até a gente daqui a pouco vai cantar uma música da Eduarda, Sim. né? Como é que você vê isso que o povo canta só coisa antiga ou está recriando também o repertório das músicas? Essa dinâmica ela é inevitável, né? Mas tem as partes das cantigas que são mais antigas, né? A gente tem que estar atento para que não se perca no tempo. Porque senão daqui a pouco você já perde aquela referência, né? Igual quando uma pessoa às vezes canta uma cantiga, daí tá num momento que não é da coroação que ela canta. Lá do alto vem descendo uma coroa, essa coroa é do Reino da Glória. O que tem a ver ele cantar isso naquele momento? Se ele não tá fazendo uma coroação? Parece absurdo, mas eu já ouvi isso. Então tem que dizer para ele, esse canto aqui é desse, né, Nani? Esse canto aqui é para isso, esse canto aqui é nesse momento. E essa cantiga quer dizer isso. As cantigas mais antigas tinham muito esse cuidado. Porque o canto ele é uma releitura de todo um ritual. Momentos, né? Ele é uma legenda de tudo que está acontecendo. Ele está contando, está narrando, né? Os fatos. Dentro do congado ele tem essa função, eles não são por acaso. Cultura viva. Né? A cultura tradicional ela não é estática, ela é viva. Mas ela tem os fundamentos que ela guarda a base. Então quando vem alguém com uma toada nova, com um verso, né? Isso faz parte. Né, eu vejo como positivo, mas com esse cuidado de não perder a raiz, o fundamento, né? Que todas as toadas do congado têm um significado, né? E um porquê, né? E o porquê. Igual já nós vamos cantar a música da Eduarda. Quem escutar vai ver do que ela tá falando, né? Essa música tá falando de quem? Tá falando de Nossa Senhora, né? É isso. Eu quero agradecer, Silvio, Laine, muito obrigado. Eu agradeço por esse momento que vocês estão proporcionando pra gente, né, Laine? Porque não é todo mundo que valoriza, não. O que a gente tem que valorizar, né? Porque se a gente não valorizar o que é nosso, o que transforma a gente em brasileiro? Exatamente. É a nossa cultura. Eu que agradeço. Tá bom, e agora a gente pega as caixinhas, eu vou pegar meu baixo e vamos fazer o último som. Vamos lá. Viva Maria e José. Viva Maria e José. E viva pra Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. E viva pra Jesus, Jesus Cristo de Nazaré.
Viva Maria, viva Maria e José. Viva Maria e José. Dê um viva pra Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Dê um viva pra Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Marinheiro foi pro mar, encontrou a Nossa Senhora. Marinheiro foi pro mar, encontrou a Nossa Senhora. Padroeira do Brasil, abençoa nós agora. Padroeira do Brasil, abençoa nós agora. Marinheiro foi pro mar, encontrou a Nossa Senhora. Marinheiro foi pro mar, encontrou a Nossa Senhora. Padroeira do Brasil, abençoa nós agora. Padroeira do Brasil, abençoa nós agora. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Este episódio do programa Trilhas do Som foi gravado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em abril de 2026. Confira na página deste episódio do Cult SP Play todos os discos, artistas e músicas tocadas. Pesquisa e apresentação, Alfredo Belo. Produção executiva, Caio Polese e Marcelo Ramalho. Direção, Rica Saito. Montagem, João Paulo Araújo. Produção e assistência de direção, Diego Brito. Produção técnica, Rafael dos Santos Souza. Assistência de produção técnica e operação de PTZ, William Félix da Silva. Assistente de produção, Júlia Pina. Direção de arte, Soraya Cristina Costa. Iluminação, Vinícius de Andrade, Martin Carvalho e Eric Pfeffer. Operação de câmera, Érica de Faria, João Paulo Araújo e Peu Pereira. Operação de som direto e mixagem, Samuel Braga. Finalização de imagem, Léo Praça. Gestão e produção, APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte. Realização, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.